Já está no ar o programa Nossa Terra. Esse dia especial, nós desejamos que seja um dia de muita vitória em sua vida, para você, meu amigo, minha amiga, para você que tem projeto para esse dia. Levante com o pé direito, você já levantou, pense bem, que Deus é contigo e que você é filho de um Deus grande, poderoso, que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê, e que Ele está sempre cuidando de você, da sua casa, da sua família. Lembre-se, o Deus que nós servimos, Ele é Pai, não é padrasto. Então, creia, confie nesse Deus, porque grandes coisas Ele pode fazer por você. Shalom, Ruth. Shalom. Hoje nós vamos falar um pouco dos 72 nomes de Deus e os sagrados anjos guardiões. Nós vamos falar também do profeta Daniel, onde uma parte do livro do profeta Daniel nós iremos usar de um capítulo hoje, dando sequência aos estudos de Daniel, aonde nós podemos ver que a obediência gera bênção. Por que o Eterno esteve sempre com aquele garoto chamado Daniel? Porque a Bíblia mesmo responde para nós, porque ele era obediente aos mandamentos de Deus. Por isso ele tinha acesso ao mundo espiritual e fazia coisas que o homem carnal não consegue entender. Abrir janela de frente para Jerusalém e ali todos os dias ele fazia 3 vezes ao dia oração e era proibido de orar. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele apresentava as suas orações, exaltava e bendizia ao Hashem, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. E isso fazia com que cada dia mais o crédito do profeta Daniel ali na Babilônia viesse crescer. Nós queremos agradecer a você aí do TikTok, do Instagram, a você do Facebook e também do Kawaii, do YouTube, que tem compartilhado. Vamos continuar compartilhando, ajudando esse canal a crescer. A gente fica alegre em ver o trabalho de Deus crescer. E você pode ser um abençoador, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal aí e aí dando um like, porque é importante você comentar. E a gente está recebendo muitos comentários, algumas críticas, outros elogios, mas o sucesso ele vem também junto com as críticas. Quem quer crescer, se prepare para as pedradas, porque uma árvore boa, ela, quando dá fruto, ela é apedrejada. Não é assim, Ruth? É verdade. Ela, enquanto não dá frutos, ninguém liga para ela. Mas se der um fruto, você vê que já tem alguém com a pedra, com a vara. Eu vou fazer a benção aqui na oração que o Eterno Deus de Israel venha nos abençoar. Diz assim: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus, o grande, o poderoso, o temível, Deus altíssimo, que concede misericórdia e favores, Criador de tudo, que se lembra da piedade dos pais e que traz o Redentor para os filhos de seus filhos para louvar o seu nome. Recorda para a vida, Rei que deseja a vida, e nos escreve no livro da vida para teu propósito, Deus vivo, Rei auxiliador, Salvador e Redentor. Bendito és tu, Adonai, escudo de Abraão. Para o Hashem. Nós gostamos de falar no programa Nossa Terra muito sobre Cabala. Cabalá faz parte
da cultura judaica. A Cabala ela não é uma religião, é uma ciência, é conhecimento que mostra a parte espiritual da Bíblia. Para você entender a parte espiritual, é necessário que você estude o hebraico, porque a Cabala, o Cabalá, a fonte dela mesmo, ela vem do hebraico e aramaico. Então, nós temos muitas matemáticas dentro da cultura judaica, em termos de Cabala, e aí nos dá ênfase para que a gente possa saber se aquilo que nós estamos fazendo é de acordo com a cultura judaica em termos de conhecimento das consoantes, porque nós fazemos a matemática, a guimátria, ou guimatria, como chamam algumas pessoas, de cada nome tem o valor numérico, porque as letras em hebraico elas são numeradas. Mas a angelologia estuda a existência dos seres angelicais e o seu papel na história da humanidade. Por esta razão, os anjos estão muito presentes nas escrituras sagradas de diversos povos e culturas. Quer dizer, toda a terra, o universo todo é assistido por anjos de Deus, que significa os mensageiros. A expressão anjo vem do latim, angelus, e do grego angelos, que significa mensageiro, portador de mensagem. O carteiro de Deus é os anjos, né? Os malá, os melachins. Estes seres espirituais pertencem a uma hierarquia mais elevada, transcendendo, assim, a condição humana. Trabalha em nome de Deus, como ajudante ou portadores de suas mensagens aos seres humanos. Seus poderes são ilimitados, pois não estão ligados à matéria como nós estamos. Então, os anjos de Deus, que nós falamos aqui dentro do programa, dentro da Bíblia, eles estão debaixo de ordem do próprio Criador. Eles não recebem ordem do ser humano. Se você vê alguém dizendo assim, anjo fulano de tal faz isso, e se acontecer uma coisa sobrenatural, não foi o anjo, mas foi os imitadores, espíritos ministradores que tem aqui na Terra, que procuram imitar as coisas do Eterno. Geralmente os anjos são descritos como criatura provida de asas e de um halo dourado em torno de sua cabeça. Eles possuem uma beleza incomparável, destacada por sua intensa suavidade e por uma luz divina que emana de seu interior. Não é incomum vê-los representados, e principalmente na arte ocidental, como crianças puras e virtuosas. No entanto, em texto mais antigo, pode ser descrito de maneiras monstruosas ou até mesmo bizarra, chegando a ter forma de objeto, de acordo com o Antigo Testamento, por exemplo. Mas para você ter a base de que são esses malá, eles já são... Shalom. Shalom. Aí... Vai para a escola? Bora lá, Xinha. Aí, então, os anjos de Deus, eles, ou você queira ou não queira, Ruth, os anjos de Deus, eles são inseridos em nossa vida antes do nosso nascimento, né? Eles já estão aí, né? A minha mãe dizia, quando uma mulher está gestante, ela tem que orar muito a Deus, para Deus mandar um bom espírito para nascer da barriga dela, né? Uma criança. Porque ela disse que em volta de uma mulher gestante está cheio de espíritos bons e maus. Uhum. E todos querem nascer. Todos. Mas só nasce aquele que é determinado pelo Eterno. Aí os anjos, eles englobam em volta do povo, porque o trabalho dos anjos é vir na Terra não só como mensageiros, mas eles
ajudam, auxiliam aqueles que amam a Deus. Cada um tem uma missão, né? Ele vem naquela missão. As pesquisas revelam que eles foram os responsáveis por inúmeros milagres bíblicos. Uma de suas principais missões é contribuir para que a humanidade caminhe cada vez mais na direção da luz maior, que é o eterno. Tá? Então, o anjo Malá, o Melahim, Ruth, eu já tive várias experiências com o anjo, porque eu faço essa campanha de oração, eu fiz 13 anos, os 72 nomes do Eterno, e distribuí essas orações para as pessoas. E as pessoas voltavam comigo, contando as bênçãos e a mudança de vida. Nós temos vários testemunhos de pessoas que fizeram essa campanha de oração na sua casa, são 72 dias, e as pessoas mudaram de vida. Mudaram financeiramente, mudaram de casa, mudaram. Hoje tem chácara, tem carro, tem moto, tem isso, aquilo, outro, que não tinha nada, apenas uma bicicleta velha barulhenta. Eles contribuem para o nosso crescimento, tanto material como espiritual. Eles estão aqui para cuidar de nós. E nós, às vezes, não percebemos, mas a Bíblia diz que os anjos de Deus estão em volta de nós. Evanice, bom dia, shalom. Um abraço para a família da Evanice também. O interessante é que os anjos, a Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao redor de nós. Nos livra e nos guarda. Só que há anjo para tudo, né? Tem aquele que ele está vendo as nossas falhas e anotando. Tem outros que estão, o anjo da guarda, né? Que nos protege desde o nosso nascimento, às vezes até antes ele já está ali protegendo aquela criança. Porque tem até pessoas que dizem assim, criança deve ter um anjo da guarda mesmo, porque tem criança que leva cada tombo e não acontece nada, né? Mas, Ruth, desde criança eu aprendi a fazer a oração do anjo da guarda. Aí a mulher que me ensinou, ela dizia que era para mim orar. Eu acho que é porque ela olhava para mim feio, cheio de pira, pobre, negro. Ela disse, isso aí não vinga. Ele tem que orar pelo anjo da guarda dele para ver se... Aí o pessoal tem até uma história que o anjo da guarda, você deve sempre orar por ele, né? Para ele sempre estar fortalecido. Pois diz que a gente tem que orar pelo livrar. Mas não precisa. Você orar pelo anjo da guarda, para ele se fortalecer, isso aí é coisa que inventaram, com o negócio de guerra espiritual. Os anjos do Eterno, eles são fortalecidos pelo poder que o Eterno dá para eles. E outra coisa, nenhum anjo de Deus é perdedor. Eles vêm para vencer. E aqueles que lutam com ele, as forças que lutam contra esses anjos, são também de Deus. Mas Deus sabe a força de cada um malar, né? E quando os melahim entram em luta, ele sabe. O vencedor, ele já sabe tudo antes do começo. O Eterno, ele sabe, quando você está iniciando uma coisa, ele já sabe o que vai dar lá no fim. Por exemplo, assim, cada pessoa que nasce aqui na Terra é determinado o anjo, não é só um, anjos que vão guardar aquela alma, proteger ela, para que ela vingue, né? Vingue, que nasça, cresça. E a minha mãe de criação, ela tinha muito medo de eu não vingar. Eu só via doente. Hoje não tem mais aquelas doenças curuba, essas coisas assim, mas eu tinha curuba. Se eu falar de doença de pobre, eu era, em primeiro lugar, eu tinha tudo. Eu era todo doente de doente. Só de pensar em doença eu já estava doente. A pessoa não podia falar de uma doença que ela já estava sentindo sintoma. Tem o quebrante do bonito, tu tinha o quebrante do feio. Do feio. Uma vez, eu lembro assim, as pessoas chegavam na minha casa para ir ver minha mãe, né? Não para ver uma coisa feia. Aí chegava, o que é isso? Aí, foi que tu arrumou esse menino? Aí eu corria me esconder. Quando chegava uma visita, eu me escondia. Debaixo de saco de estopa, em qualquer lugar eu me escondia.
Porque era Já feio. estava traumatizado. Era feio. Não, eu não sei quem foi que disse que eu era feio, eu escutei e acreditei. Eu acho que deve ter sido a Porque parteira. o ruim é a pessoa tomar posse, né? Do que os outros dizem. Pois é, isso aí é uma coisa que mais tarde a gente vai aprender, que a gente não pode tomar posse de palavras ruins que lança contra As a gente. palavras negativas. É. Mesmo que você for errado, você chegar e falar, alguém chegar a falar de você, porque há fluidos negativos que ficam na gente. A minha mãe, ela casou com o tempo, meu pai, quer dizer, a minha mãe era sábia, mas meu pai, ele não tinha nada de sabedoria, né? Aí terminaram separando, quer dizer, ele separou primeiro do que a minha mãe nem sabia que tinha separado dele. Já tinha. Era. Ele já estava carregando até a mudança e a minha mãe não sabia. Tô indo embora, a Mara tá lá fora. Com o tempo, a minha tia morava numa cidade, lá em Monte Alegre, mas na roça, né? E lá um homem que era viúvo, já tinha sido viúvo 2 vezes, tinha 4 filhos, 2 de uma mulher e 2 de outra, e ele era viúvo. E um dia minha tia mostrando um álbum lá, ele viu minha mãe e se engraçou na foto, da foto dela, e perguntou por ela. A minha tia foi e disse, não, ela é divorciada, o marido não prestava, era mulherengo, e falou lá as qualidades. E ele disse, será se eu chamasse ela, conversasse com ela, ela não queria ser minha esposa, não? Aí, só se você ver, né? E ali ele escreveu para minha mãe e ficaram se comunicando, até que um dia marcaram dele ir em Santarém, onde nós morávamos, para ele conhecer. Lá minha mãe aceitou, isso já com um bom tempo, não foi logo. E aí a minha mãe mudou para Monte Alegre. As filhas dele eram assim. Quando chegava a gente, elas se escondiam para trás, só a cabecinha. Essa experiência eu tenho. Só a cabecinha assim. Nenhuma estudava. Aí a minha mãe foi, colocou todas para estudar. Depois de um tempo, se tornaram todas professoras, né? Uma delas fez mas aí professora, mas a outra estudou, né? A história é interessante. A alma gêmea, teu padrasto viveu com tua mãe até os últimos dias dele. Até os últimos dias. A alma gêmea é essa que vive com o outro, ninguém sabe se é amizade, se é amor, se é paixão, mas que não separa, a não ser, como o padre disse, até que a morte vos separe. E olha que muitas pessoas falaram contra, diz, olha, ele já enterrou 2, tu pode ser a terceira. Não casa com ele não, tu é a número 3. Ele já matou. Não é que a pessoa matou, é porque, olha, a vida das pessoas não é para ser do jeito que é. Porque cada pessoa pensa o melhor para sua vida. Mas tem gente que passa cada situação complicada e, por exemplo, está na casa do seu pai, da sua mãe, comendo do bom e do melhor, estudando, tendo um futuro promissor. Aí, de repente, aparece uma pessoa sorrindo, mostrando os dentes e tal, que é a paixão da vida daquela pessoa. Às vezes ilude aquela pessoa e ela casa, sai da casa dos pais depois. Aí depois, não vai um mês, já começa a contar o sofrimento nos dedos. Outra, você cria uma filha, às vezes é primogênita, filha única, você trata como uma princesa, né? Lá aparece um desses gaiatos, que aí a pessoa diz assim, tô apaixonado, e aquela cai, né? É o lobo. Até nos desenhos parece a cara do lobo, né? E ela se engraça e a mãe, o pai, às vezes torna até inimigo, né? Por causa daquele amor que ela acha que é. Só que ela não vigia quem é aquela pessoa, se ele tem condição de sustentar, se tem onde colocar ela, porque quem casa, quer casa, né? E ali ela termina saindo de casa, às vezes nem casa, antigamente era fugido, né? Amanhecia, quer dizer, anoitecia não amanhecia e depois ia sofrer. Sei que teve muitas que deu certo, mas teve outras que foi só para sofrer. Por causa do amor.
Eu lembro de você, teu tio, ele não gostava de mim, não. É. Mas ele deu uma boa informação. Porque ele foi catalogar informações sobre mim, né? Que tá namorando contigo. Aí ele, ali no DR, tinha muita gente que me conhecia lá. Eu trabalhava consertando máquina de escrever naquela época. Aí eu sei que deram as informações para ele que eu podia não prestar, mas era um homem trabalhador. Então, por isso ele se conformou um pouco, né? Porque ele era durão. Aí, porque a pessoa ser trabalhador, ele pode mudar um dia. Se ele for errado em alguma coisa. E eu nem era nem errado direito, rapaz, que eu não bebia ainda. Porque diz assim, se a pessoa pode não ter nada, mas se ele for um trabalhador, com o tempo, até se a mulher for daquelas que economiza, que segura, eles vão ser prósperos no futuro, né? Os dois juntos. Olha, Ruth, esse negócio de conviver a dois. Tem gente que fala assim, rapaz, negócio de casal, homem e mulher, ninguém mete a colher. Nem Deus se mete no meio de um casal. Ele deixa pelo livre-arbítrio. Mas o casamento é um projeto de Deus, né? Aí o casamento não deu certo, aí a pessoa vai procurar outro, a outra pessoa procura outra pessoa, aí casam e vão constituir outras famílias. E quando tem vezes que eles casam para lá e depois volta de novo para a primeira mulher, vai começar tudo de novo. É o arrependido que deixou o pecado. Mas, Ruth, é interessante é que eu estava falando aqui dos anjos, né? Os anjos cabalísticos, que são os anjos que têm o nome do Eterno. O judaísmo, quem vai praticar judaísmo precisa se dedicar, ter sede, ter fome da palavra de Deus. Você viu que ontem eu passei, bem dizer, o dia todo estudando Cabalá, com os grandes professores judeus, aprendendo, porque tem muita coisa da alma, tem muita coisa, você que tem alma aí, ó, tem muita coisa que você não sabe da sua alma. E a gente vai estudando a Cabalá, que é a parte espiritual da Bíblia, mas precisa também da força do Talmud, né? Que é a Bíblia oral. Oral. São coisas que as religiões não... poucas religiões entendem o que nós estamos falando, porque a literatura judaica ela é muito extensa. Quanto tempo que nós estamos ensinando agora, de setembro a outubro, vai fazer o quê? 16 anos, 17 anos nós estamos ensinando. 17 anos ensinando Torá, Cabalá, através da sinagoga, através de programas na internet. E a gente ainda não sabe tudo, né, Ruth? Não, sempre aprendendo, né? Eu lembro que uma vez, certas pessoas que vêm aprender com a gente, quando ele começa a entender alguma coisa, aí diz que sabe mais do que nós. Quando sai daqui, aí diz, não, eu sei mais do que o Cavalcante. Sabe como? E tem uns que quer dizer que ensinou. Que me ensina. Como é que a pessoa vem me ensinar se ele não sabe? Judaísmo só tem nós aqui, né? E Cabalá não é para qualquer um, não. O Cabalá é profundo, é você explicar o texto da Bíblia de acordo com a Bíblia oral. Você está explicando a Bíblia escrita de acordo com a Bíblia oral. Outra pessoa para estudar Cabalá, ele tem que, primeiro, o pessoal diz que ele tem que ter o máximo 40 anos, né? Estudar a Torá direto 4 anos, para depois ele estudar Cabalá, senão ele fica como um Balaão, né? Não, se a pessoa despreparada vier estudar Cabalá e ela não ter a base, que a base da Cabalá é a Torá. É os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é chamado Pentateuco pela teologia e Torá, que é chamado Torá pela a cultura judaica. Então, se você não tiver conhecimento desses 5 livros, você vai estudar Cabalá, você pode ter prejuízo. Nós tivemos... E pro lado da escuridão. Você lembra aquele rapaz que veio de Belém, que o Douglas trouxe, irmão dele? Rapaz forte, vistoso, novo, mas estava bilé da cuca. Ele vai estudar Cabalá sozinho. Ei! E achou de invocar um anjo. Não brinque com Cabalá. Cabalá não é brincadeira. São força extra, né? A gente que aprende, que já tem muitos anos estudando a Torá, a gente tem que se frear
o animal que tem dentro da gente. Porque tem vezes que as pessoas fazem coisas para os nossos filhos ou para a gente, se a gente não tiver freio, a gente usa esse poder para se vingar. Por isso que tem que ter o controle. Ruth, a palavra mago, dentro da Kabbalah, ela traduzida lá para o hebraico, o arcaico, significa o quê? Sábio. A gente vê falar de muito sábio, mas muitas pessoas sabem que o sábio é inteligente. Agora, de onde vem a inteligência dele? Da onde vem? Dos estudos da Kabbalah. São inteligência extracorpórea, né, que vem de cima. A pessoa precisa conhecer quem é o Deus da Kabbalah, né, da Kabbalah. A pessoa precisa conhecer o nome do Criador, que é a mesma coisa, né? Mas tem que conhecer o nome. E para isso, quem nos dá base é a Torá. A Torá nos dá base para a gente estudar, depois de 4 anos, estudar Kabbalah. Ninguém entra para estudar Kabbalah, eu vou entrar para estudar Kabbalah só para me aprender, curioso, você vai se arrepender. Chegou aquele... Se você não tiver um bom coração, vai para o lado do mal. Aí chegou um rapaz aqui de Belém, o Douglas, começou a congregar com a gente, congregava lá em Belém, mas ele, uma pessoa nova, esperta, querendo vencer na vida, era lutador de boxe, e ele teve uns problemas na coluna, não foi? No rins. Foi no rins. Podia lutar. Eu acho que foi pancada que ele pegou no rins. Então ele andava um pouco e ficava cansado também, o pulmão também estava atingido. Um rapaz novo. Aí nós fizemos o Tikkun. Tikkun é parte da Kabbalah, feito no Rio. Cura, 7 né? mergulhos, a cura e tal. É cura, correção da Não alma. foi 2 mergulhos que nós fizemos do Tikkun, 2 Tikkun. Aí o homem já estava bom. Ele voltou a lutar. Aí ele já corria, ficava correndo aqui no Marabá. Teve um campeonato em Belém, ele foi para lá defender. A cidade de Marabá, ele foi defender lá em Belém. Que é um cara não sei se ele ganha segundo lugar. ganhou o 2º lugar. Aí o que aconteceu com esse rapaz? Ele chegou aí e falou para mim: Cavalcante, eu tenho um irmão assim, assim. Ele foi lá invocar o tal. Ele foi invocar o anjo Gabriel. E veio, foi outro anjo e entrou nele. E ele tá assim, o que a gente faz? É para trazer ele para cá. Aí ele, cara grandão, né? Bem vistoso, parecendo um índio. Cabelo liso. Aí sentava na cadeira ali para estudar na congregação junto com a gente, orar. Botava ele para ler os textos bíblicos, ele leia tudo direitinho. Mas era assim, né? Voado, não podia trabalhar nem nada. Aí fizemos o Tikkun, né? Para libertar ele e tal. Que é feito no Rio. É o 7 mergulhos de Namã. E aí foi afastando aquela força espiritual que veio, que tomou lugar no corpo dele. Pronto, ele ficou curado. Aí os dois começaram a trabalhar, foram para Paropebas, depois já soube que com o tempo que eles estavam imperatriz. Então, esses testemunhos que nós estamos falando, Ruth, são coisas verídicas que aconteceu aqui em Marabá. Aquele irmão que tinha AIDS, que tinha lepra, né? Que estava no nosso meio. E a gente nem sabia. E a gente nem sabia. Um dia eu fui lá ver um documento da casa dele, que ele queria vender, e ele mandou eu ler. Quando eu pego uma pasta lá, tá lá. O homem ali é idético, atestado, tudo. Né? Ele deu a entrada na aposentadoria dele como leproso, foi aprovado. Como leproso e aidético. Aí descobri que o cara estava no nosso meio com essa doença. Mas ele foi curado. Hoje ele está na Bahia. Então, essas coisas assim, que acontecem no nosso meio, que tudo tem a participação dos malás, que são os anjos. Todos esses anjos que estão... Por exemplo, quando você nasce, vem uma egrégora de anjo, que o Eterno manda, para cuidar de você. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Porque dentro da barriga da nossa mãe só nasceu nós. E foi uma luta. Só eu que nasci. Uma corrida. Os outros todos morreram, né? Milhões de espermas morreram. Então ali já a Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedores. E aí a batalha é grande, porque eu nasci
E a gente... A gente vê que tem gente que é tão ignorante. Ele vem junto com um monte de sêmen, aí corre e encontra o ovo primeiro e entra. Aí forma, gera aquela criança. Com o tempo ele diz, eu não sei por que eu nasci, eu não queria ter nascido. Eu vou perguntar para Deus por que eu nasci, só para sofrer. E os outros podiam ter feito que nem os outros. Ter morrido. Não tinha morrido. Então você tem que levantar de manhã cedo e dizer, eu sou vencedor. Eu venci, eu nasci porque eu venci, já sou um vencedor. A primeira corrida. A primeira corrida que eu saí do meu pai para entrar na minha mãe, eu sou vencedor. E o troféu é a minha vida. E a gente vê a dificuldade, e ele venceu, porque ele não tem braço, a não ser só aquele rabinho, né? E venceu. E a vez adulto com braços, quer dizer, 2 braços, 2 pernas, e daí um fracassado. Não, mas o esperma é isso aí que tá falando. Pois é. O bicho tem até rabo. Eu quando era criança, passa por cima aí de ler. Quando eu era criança, era assim. Eu olhava na beira da lagoa, na época de enchente, nascia aquele monte de sapinho, tudo com rabo. Né? Sapinho com rabinho. Quando você sai do seu pai para entrar na sua mãe, para procurar o óvulo para você poder nascer, você sai do seu pai igual um sapinho. E bota sapinho. Girilo, né? Girilo, que não tem pé ainda, é só... Não, mas o sapinho, o sapinho é engraçado. É a coisa que mais parece com o esperma, é um sapinho, quando nasce. Mas aí, Ruth, você é mais do que vencedor, você nasceu e agora você vai ter luta para sobreviver. Porque as dificuldades como eu tive, né? Você já pensou, uma criança com menos de 2 anos, a gente ter dentro do lar a separação do casal. Sempre quem sofre é as crianças, né? E aí, eu lembro das pessoas falando que com menos de 2 anos eu fui dado para uma madrinha, depois que deu para minha tia. Eu estava assim, passando de um lado por outro. Quem quer, né? Quem quer. Quem dá, não é nem quem dá mais, é quem quer. Toma que é teu. Aí eu sei que a minha tia me criou, aí botou o meu nome, porque o nome dela era Raimunda, e botou meu nome de Raimundo. Aí bora criar isso para ver se vinga. Aí o Mano Ferreira, pastor Mano Ferreira, falou assim, ele dizia assim, dando testemunho, quando eu chegava na casa do Miguel Davi, ali ele me apresentou um neguinho velho, uma coisinha assim. Aí eu disse assim, rapaz, onde é que tu arrumou isso? Não, porque é sobrinha da minha esposa e tal. Aí nós pegamos para criar, enjeitado, ó. Aí ele disse, rapaz, é um neguinho, né? Neguinho. Aí escuta aí. Aí o meu pai disse, será que isso vai dar para alguma coisa? Vai servir para alguma coisa, uma coisa dessa? Aí o Mano Ferreira dizia assim, rapaz, se o Miguel Davi fosse vivo e te visse tu pregando hoje como tu prega, aí eu ia dizer, olha Miguel Davi, tu criaste um grande pregador. Né? Aí o seu Mano Ferreira tinha esse carinho por mim. Nós trabalhávamos juntos, evangelizando nas ruas de Marapá. E interessante, Ruth, que cada um tem o seu destino. Cada um tem o seu destino. Cada um tem uma história para contar. Tem uma história para contar. Agora, o que fortalece o anjo da guarda, você tem... todos nós temos um anjo da guarda. Isso aí não é coisa de carrochinha, nem de história de quadrinho, não. Todos nós temos um anjo da guarda. Queira ou não, nós temos 2 anjos. Um que anota as obras boas e outro que anota as obras ruins. Então, tu quer fortalecer o teu anjo do bem, não é oração, não é jejum, não. É obediência aos mandamentos de Deus. Aí fortalece o teu anjo. Existe um mago, que ele escreve, ele traduz
livros antigos de Cabalá do hebraico para o português, e ele mudou a trajetória dele em termos de mago. Hoje ele fala no eterno, fala em hebraico e tal. Mas quando a gente compra livro dele para ler, porque eu acompanho ele há muitos anos, esse homem, né? Porque eu vinha observando, Ruth, o desenvolvimento dele e ele entrando para o judaísmo, aos poucos. Mudança. Ele tem livro de oração, do Siddu. Nós temos Siddu aqui. Cadê o Siddu? Tá aí contigo, né? Aqui eu tenho o Siddu do Rabino Moshe Mesclani. O Siddu é um livro de oração. Ele tem livro de oração, Siddur, que ele traduziu do hebraico para o português. Então, cada um tem uma função aqui na Terra, tem um processo a seguir. E esse anjo da guarda, para ele ser fortalecido, o nosso anjo da guarda, nós temos que obedecer a Deus. Porque quando tu obedece aos mandamentos de Deus, está identificando quem é o teu Deus. Existem dois deuses na mente do ser humano. Na realidade, o universo só existe um, que é o eterno, Hashem. Mas existe o Deus do bem e o Deus do mal, que foi implantado na cabeça das pessoas. Nós também era portador disso. Vamos nos livrar quando nós conhecemos verdade. Porque só a verdade liberta. Só a verdade liberta. Quando você conhece a Bíblia original, que você estuda a parte espiritual da Bíblia, que é a Cabalá, o Talmud, Zohar e outros livros, você vai focar naquilo que era errado em tua vida e tirar da tua vida. É como se fosse uma roupa velha que você tira, aí veste outra nova e você começa a sentir diferente daquilo que você era antes. Então, isso que o judaísmo traz uma limpeza, muda a cultura, a cabeça, a mente da pessoa. Obrigado por vocês que estão curtindo, compartilhando. Olha, rapaz, um abraço ao Francisco Arraes. Estava preocupado contigo, rapaz. Francisco Arraes, eu fico assim, a minha vontade é de visitar todo mundo. Mas ontem lá no Mateus Mix, ali, nós encontramos um amigo de infância, o Dequinha, né? E conversamos muito ali, a gente deu vontade de matar aquela saudade, conversar, sentamos para conversar, só que hoje a gente vive só na carreira, quase não tem tempo para nada, né? Mas a gente sentia que ele queria conversar mais com a gente. Então tem muita gente nossa, Chicão, que a gente precisa ir atrás, porque elas não têm condição de vir a nós, para a gente conversar, para a gente matar aquela saudade, falar da nossa Marabá querida, porque hoje se fala tanta coisa na mídia, mas pouca coisa se fala da tradição dos marabaenses. E os antigos, tem muitos que já não estão mais ao nosso já meio. Não está. Já parceiro, né? Não adianta, Ruth, eu ficar elogiando quem já morreu. Não, eu tenho que ir atrás daqueles que estão vivos para compartilhar a história da vida dele comigo, porque enriquece o meu saber e eu vou passar para outras pessoas. Então é isso, Chicão. A gente deve procurar. Você também é uma pessoa que tem cultivado a tradição da nossa cidade. Um abraço para você e toda a sua família. Verdade, amigo. Vamos estudar agora sobre o profeta Daniel. E, Ruth, o que é que ainda tem que falar, né? Verdade verdadeira. Se você for mexer na alma, sim, fortaleça o seu anjo da guarda. Não importa a tua religião. Se o teu anjo da guarda está contigo, está forte, é porque tu está obedecendo a Deus. Se tu desobedece a Deus, teu anjo está fraco. Aí vem o anjo da escuridão e começa a te perturbar, trancar tuas portas das finanças, da vida familiar, vida financeira e outras coisas mais aí, né? Social e outras coisas mais. Mas quando você fortalece o teu anjo, do jeito que teu pai e tua mãe te ensinou, antes de dormir, ora, faz uma oração a Deus para fortalecer o teu anjo, né? Aí você vencerá, você será sempre um vencedor. Lembre de uma coisa, no mundo espiritual é assim, ou você vence ou você é vencido. Escolhe. E aí nós vamos para Daniel capítulo 8, Hoje nós vamos falar de bode, de carneiro.
Capítulo 8 de Daniel, começando o versículo 1. Nós estamos falando só de reinos e poder, né? Porque na realidade, Ruth, é a visão sobre um carneiro e um bode. A pessoa pode crescer até o topo, mas quando chega o tempo que o Eterno age, vai pro chão, né? Deixa eu ler, eu vou ler um pouco. Quando a gente encontra vocês, já é tão bom conversar e a gente não vê o tempo passar. Que bom, obrigada. Obrigado, irmã. É a Ivanice que tá falando. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas estão com sede. Aonde a gente passa, que as pessoas conhecem a gente, elas querem dividir aquilo que elas sabem com a gente divide o que está também com elas, que é conhecimento. E a gente quer ficar e quer ir embora porque tem que resolver alguma coisa e diz, eu preciso, e fica conversando um pouquinho quando vê. Então a pessoa ligou para mim, Cavalcante, Dia dos Pais, eu estou aí em Marabá e eu vou lá atrás de ti para nós visitar uns amigos aí. Eu falei, opa, isso aqui é presente de pai. O cara vim de lá para cá, para a família dele, passar o dia com a família dele e vim aqui para nós visitar alguém. Ora, leia aí, senão nós não vamos ter tempo. Daniel capítulo 8. Não, mas o programa hoje está bom, porque tem gente aqui que está nos assistindo, e está aprendendo. Aprendendo, porque, Ruth, se o meu anjo... Sim, eu ia falar, era isso. 2 grandes empresários multinacional aqui do Brasil, eles tiveram uma contenda por causa de um ter um canal de televisão e outro tem um canal de televisão. E ali o que aconteceu? Por causa de alguém que apresentava um programa no jornal e o outro foi e contratou. Porque tem essa questão aí de você vê alguém fazendo um programa, fazendo uma novela, mas tem um contrato grande por trás. Quando esse contrato expira, aí outra emissora mais elevada vai lá e pega. Porque o cara tem sucesso, é fácil de botar ele em qualquer papel. Então houve essa briga. Só que o anjo de fulano, não posso falar o nome porque são gente poderosas, um até já foi pro Beleléu, morreu. O anjo de fulano era mais forte do que do ciclano. Eles entraram em batalha, em contenda. Esses 2 empresários. E os anjos dele também entraram em briga um com o outro, porque as pessoas não sabem que o meu anjo é o meu anjo da guarda que me protege. Se tu mexer comigo, ele vai contra ti. E o teu anjo vem contra mim. Há uma briga no mundo material e há uma briga no mundo espiritual. Então, aconteceu o seguinte: o anjo de fulano era mais alimentado, mais fortalecido, porque era descendente de judeu. O outro não era descendente de judeu. E o que aconteceu? O anjo do que era descendente de judeu, desse empresário, era mais fortalecido, derrotou o anjo. E porque também era cumpridor dos mandamentos, né? E aí e essa pessoa, o que ele fez? Quando a batalha estava grande, ele se recolheu para o dia do Quipur. E ali ficou os 10 dias de concerto na presença do Hashem, do Eterno. Olha como ele está fortalecendo o anjo. Aí ele ficou 10 dias ali, porque é os 10 dias que Deus senta no trono todo ano, para julgar as almas que estão vivas aqui. Quem vai morrer, quem vai perder, quem vai adoecer, quem vai ganhar. E ele passa 10 dias com o livro da vida na mão. Aquele servo do Altíssimo, que estava com o nome escrito no livro da vida, que sabe dessas coisas, passa 10 dias consertando a sua vida para o dia do altar, que é o dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, ele intercede por ele mesmo. Porque o negócio era para ferrar ele mesmo, acabar com a empresa, com tudo. E o que acontece? Ele ganha. Ele ganha a batalha. Porque o anjo dele estava fortalecido pela obediência dele a Deus. Porque quer crescer na presença de Deus, te humilha aos pés dele. Não é aos pés do homem, não. E confia nele. Mérito de homem não vai fazer nenhuma diferença entre mim e Deus. O mérito que eu posso conquistar aqui na terra é santificar os mandamentos de Deus, eu me santificar, viver de acordo com o que a Bíblia manda. Pronto, só isso. Só isso. Aí Deus vai entrar na batalha por você.
Aí Deus vai guerrear por você. Deus vai te dar a vitória. Mas para isso, o teu anjo tem que estar fortalecido e você ter crédito aonde? No céu. Sem o crédito no céu, você é sempre derrotado. Você vai só sobreviver aqui na terra. Não vai viver para comer do melhor dessa terra. Agora, quando você tem depósito lá em cima, teu anjo está fortalecido, qualquer batalha, Deus derrota o inimigo por tua causa. Ah, mas Deus é pai, ele pode ferrar alguém? Pode. Ele vai no nível espiritual. Como é que está o teu nível espiritual? Está lá em cima ou está lá embaixo? Mas o teu inimigo está santificado mais do que tu, então tu vai ser o derrotado. Outra pessoa diz assim, não, mas Deus é amor. Mas ele castiga também aquele que erra, né? A Bíblia diz que ele castiga aquele que ama. A Baixa está errada. Mas ele é amor, por exemplo, Deus é amor. Mas, Ruth, quando a gente estuda Cabalá, mostra que Deus, ele tem vários tronos no céu. Tem o trono da justiça, tem do amor, tem da misericórdia. Tem da misericórdia. E a Bíblia diz que a gente não foi destruído ainda por causa da misericórdia desse Deus, na nossa vida, esse Criador. Então, existe muitos tronos lá no céu que, por exemplo, a Cabala ensina a hora que Deus senta no trono da misericórdia, da justiça, do amor, e daí para frente, da saúde. Então, aqueles cabalistas, eles sabem a hora que Deus senta no trono, sabe qual é o anjo que está aqui. E outra coisa, para você saber, você sabe qual é o anjo que te acompanha, o anjo da guarda, desde o dia que tu nasceu? Nós sabemos. Porque nós temos tabelas aonde a pessoa nasceu naquele dia, aí tem que saber a hora que a pessoa nasceu, e a gente localiza o anjo, o nome do anjo que estava, fez presente, e a partir dali passou a ser o anjo da guarda daquela criança. Tudo são mistérios, são revelados dentro do programa. Ei, quer aprender judaísmo de verdade? É aqui, no programa Nossa Terra. Agora lê. Já falei demais. E vai dar tempo. Dá. Dá. Dê só uma parte e a gente vai desenvolver aí. Ou tu quer que eu leia? Eu prefiro que você leia, você está com vontade de falar. Daniel capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Aqui, tu lembra daquela história das 2 torres gêmeas? Aqui é comparado essa visão aqui, né? Que, 2 chifres. Se você for medir hoje pelas fotos, ou pelo projeto que foi construído as 2 torres gêmeas lá nos Estados Unidos, uma era maior do que a outra. O que é que o texto diz aqui? Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Chifre é poder, né? É poder. E os 2 chifres eram altos, mas um alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Ei, aí quando você olhar para as 2 torres gêmeas, de longe, de avião, você via ela da mesma altura. De todo o ângulo que você olhasse. Mas na Terra não tem nada igual. Você pensa assim, esse meu dedo aqui, né, e esse meu dedo aqui da mão, eu coloco aqui, você acha que é o mesmo? É o que é igual? O desenho, as partes de movimento, não. É diferente. Mas não é a minha mão, não é o meu dedo. Por que são? Eles não são iguais? Não, são diferentes. Diz que é igual aos nossos pés. A gente pensa que os nossos pés são do mesmo tamanho, mas sempre tem um que é maior que o outro. Qualquer coisa, mas... Não, a Gillette, hoje a gente quase não vê falar de Gillette, mas a Gillette tinha 2 lados. Que você colocava no barbeador, ou usava ela para cortar alguma coisa, tinha os 2 lados. Um lado é mais amolado que o outro. Um é mais grosso, o outro é mais fino. Agora, como você vai ver? Porque nada nesse mundo pode ter cópia, mas a cópia não é igual o
original. Então, para ter essa sabedoria, aqui ele diz que viu duas torres, ou dois chifres, dois poderes grandes, mas que um era maior do que o outro. Essas torres gêmeas que foi destruída, Ruth, o que é que tinha lá? Era o centro mundial financeiro. Os bancos do judeu estavam lá, os maiores bancos do país, dos Estados Unidos, estavam ali. Os bancos que controlavam a finança mundial estavam ali. Então, um edifício era maior do que o outro no valores, né? Financeiro. A luta todinha do Eterno foi tirar o povo do Egito para levar uma terra prometida. Quando veio a luta, a perseguição contra os judeus, eles saíram aí para a diáspora. Mas até hoje o Eterno luta para levar o povo de volta para essa terra. Essa palavra de Deus para Faraó, ele disse assim para Moisés, Moshe, Rabino Moshe, diz para Faraó deixar meu povo ir. Quando nos Estados Unidos, a maior parte dos empresários dos Estados Unidos, eles nasceram lá, mas eles são judeus. São judeus. E outra que eles foram para a banda do Nordeste, mas lá expulsaram. E lá... Não, esses aí, do Nordeste, de 1650, que a história do Brasil conta, que eles vieram implantar as usinas de cana-de-açúcar. Eles vieram lá de uma cidade, eles vieram lá de Portugal para o Brasil em 2 navios. Eles queriam construir aqui no Nordeste, aquelas 2 torres gêmeas eram para ser feitas aqui no Nordeste. Então eles vieram já com um projeto de construir, porque o judeu, aonde eles acampam, onde eles ficam, ali eles podem chegar pobrezinhos, daqui a pouco já são empresários. Né? Aí o que é que eles iam fazer? Eles vieram para a parte mais pobre do país, do Brasil. Aí eles viram que era o Nordeste, mas uma expansão, é uma terra que se tratar, ela dá de tudo. E eles viram, por exemplo, para o judeu, o povo judeu, o Nordeste em si não é pobre. Para eles é rico, em termos de conhecimento e do que eles podem investir ali. E vieram nesse intuito. Mas aí houve aquela guerra que tinha aí, aquela perseguição contra o povo judeu, que era a Inquisição, que mataram muitos judeus, prenderam, expulsaram, e os 2 navios, né, foram embora para a cidade dos Estados Unidos chamada Amsterdã, lá eles construíram a Nova York. Aquela Nova York que tem hoje lá nos Estados Unidos era para ser aqui no Nordeste. O Brasil era para ser um dos países mais ricos do mundo, porque o centro mundial financeiro, todo o dinheiro era para passar por essas 2 torres gêmeas que seriam no Nordeste. A Torá ela diz assim, que teve uma pessoa, um rei, ele disse que ele acha que ele fez grande ruindade expulsando os judeus, mas ele fez um grande bem para mim, que trouxe prosperidade para minha cidade. O rei disse assim, expulsar todo que é judeu daqui, tomar todos os bens dele e expulsar eles. Eles vão embora daqui, para outro país. Aí, os guardas, né, a segurança do outro país, a segurança militar, a inteligência militar chegou para o rei e disse, olha, rei, no país tal expulsaram os judeus, estão vindo tudo para cá. O que a gente faz? Mata? O que a gente faz? Expulsa? Não, deixa vir. A prosperidade está entrando no nosso país, deixa eles virem, mas eles não têm nada, deixa eles virem. A prosperidade está dentro deles. Aí, com pouco tempo, o país dele começou a crescer na parte financeira, mineral, crescendo. Aí um dos reis chegou e disse, rapaz, me diz uma coisa, qual o teu segredo para te prosperar tanto? Ele disse, receber aquele que não tem nada, o povo judeu. Olha aí, eles vêm, mas eles têm muita coisa a trazer para nós. Aí nós recebemos, está aí o nosso país rico. E o outro país quebrou. E se você for ver o tanto de judeu que o Eterno deu ideias, que hoje ajudou muito o mundo, né? Tá passando aquele filme Barbie, a boneca Barbie, quem foi que inventou ela? Foi uma mulher judia. Eu lembro que eu era criança,
uma pessoa comprou para a Regina, minha prima, ela era pequenininha, comprou a boneca Barbie para ela. Foi até lá na Casa São Paulo, na 5 de abril. Eu fui junto, aí quando compraram aquela boneca na caixa, bem feita, bem bonitinha, quer dizer, nunca conseguiram derrubar essa empresa que constrói a Barbie, que faz a boneca Barbie. Ela fez, eu estava com um documentário, está até no Face. Quando ela fez, ela era de madeira. E no início foi difícil entrar no comércio, depois ela já tinha muitos pedidos. E sinta quantos pedidos. Depois ela foi inovando, né? Botou o namorado, depois já botou as amigas. E foi crescendo que hoje tem a família da Barbie grande. Olha, Ruth, o nosso Brasil tem um livro dos empresários descendentes de judeu. Que tá, o primeiro a gente vê que é o Silvio Santos, né? Uhum. Ele deixa bem claro que ele e o nome do Silvio Santos não é Silvio Santos. É Bravanel. Bravanel. O senhor Bravanel. E o nome do descendente dele está na Torá, né? Está na Torá. No comentário da Torá eles falam ele era bisavô do Silvio Santos, que para tanto que por que o Silvio Santos é um cara que cresce tal, com números, né? E o cara que vendia meia na feira era camelô. Camelô. Aí cresceu, porque dentro dele há um segmento da família dele. Por exemplo, o bisavô dele, ele consertou as finanças da Europa naquele tempo. Quando veio a perseguição contra o judeu, queria poupar ele. Ele disse, não, se é para perseguir o judeu, eu sou judeu, eu vou embora com o judeu. E foi embora com o judeu. Mas as autoridades lamentaram muito, não puderam fazer nada para manter ele no país, porque ele era descendente judeu, a perseguição veio. Mas ele conseguiu controlar, dominar as finanças da Europa, porque muitas vezes o país quebra, porque a finança está toda corrida, igual um queijo suíço, todo furado. E ele conseguiu. Tira um pouquinho. Quando se fala em Dom Bravanel, a gente está falando de uma pessoa que era autodidático no mundo da matemática, do business, né? Uhum. Então, Ruth, aqui nós vamos para frente, vamos? Eu pensei que a gente ia parar. Não, 8 horas. Já está quase na hora, mas dá para ler aqui. E vi que o carneiro dava amarrada para o ocidente e para o norte, e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Aqui, Ruth, nós podemos ver que é uma briga entre os Estados Unidos e outro país. E que foi, pregaram muito, revelaram isso aqui como o que tinha acontecido. Vou voltar. A visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Uai. Aqui ele diz parece, ele não está dizendo que é. Por né? causa da visão que ele tem. Porque o sonho, quando você sonha ainda, é voltando. Então o sonho tem as suas mistificações, né, e seus enigmas. E a pessoa tem que saber revelar o sonho. Aí 3, então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, qual tinha 2 chifres. Esse carneiro que tinha 2 chifres era os Estados Unidos, que tinha 2 torres. Uhum. Segundo o que foi que nós pregamos no passado. Quer dizer que essa visão aí já aconteceu, né? Já aconteceu. E os 2 chifres eram altos, mais do que o outro. E mais alto subiu por último. Vi o carneiro dava amarrada para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, que havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ninguém poderia se livrar do que foi traçado para destruir os 2 chifres. Uhum. E esse carneiro ele vinha dando amarrada de todo jeito. As forças dos Estados Unidos, toda a tecnologia, não pode parar aqueles aviões que destruíram aquelas torres gêmeas. Isso foi as profecias que nós revelamos, nós não. Eu falo assim, muitos líderes religiosos, estudiosos, pregaram isso no rádio e na televisão. Mas amanhã a gente vai explicar mais alguma coisa sobre isso aí, né, Ruth? Porque o certo é pegar a profecia
dos dias que foi profetizado, né, da época de Daniel, trazer para os dias de hoje e comprovar aquilo que é veracidade, né, que não é fake, mas que é verdade. As profecias acontecerão. E a gente vê assim, que o profeta, ele profetiza e se cumpre, né? O profeta, ele não tem que se preocupar que a profecia vai acontecer, não. O profeta que fica correndo atrás para saber se cumpriu, perguntando, e aí, como é que foi a profecia? Já aconteceu? Esse aí, ele é vacilão. O profeta verdadeiro, ele profetiza, ele não está nem aí quando é que vai acontecer. Quando acontecer, se ele estiver vivo bem ou não, mas aconteceu aquilo que Deus falou na boca dele. Esse é o verdadeiro profeta. Porque tem profecia que a gente quer que seja para agora, né? E essa de Daniel, quantos anos levou? Eu estou precisando de uma profecia que se cumpra hoje na minha vida, que é real, dom real. É o dom real. Dom real. Estou precisando de um dinheiro para uns reparos que a gente está fazendo. E eu preciso, dentro da profecia, da realização desse dinheiro em minhas mãos, né? A gente tem algum dinheiro para receber aí. Hoje. Eu sei que vai tocar em alguém vai nos pagar e a gente vai suprir essa necessidade. Mas para você, meu amigo, o que é que você aprendeu hoje sobre a alma? A tua alma tem muito valor. Ei, não troque nada pela tua coroa. Nada nesse mundo, não troque. Porque aí muita gente fala assim, mas esse negócio de coroa, essas coisas. Ei, a tua coroa é a tua alma. Como é que está a tua alma diante de Deus? Está triste ou está alegre? Você está fazendo a vontade dele? Mesmo que tu foi chamado da tua religião, não saia da tua religião. Obedece o teu líder. Cada religião, Ruth, é uma escada que você está subindo, crescendo espiritual. Mas tem gente que fica mudando, parece macaco, pulando para cá, para lá, e não sabe onde vai ficar. Em vez de crescer, faz cair. Macaco gordo quebra galho. Quebra galho. E a pessoa, quando ele não é obediente ao seu líder, ele não sobe, não. Sobe, não. Você quer crescer, obedeça o seu líder. O líder, ele não vai entregar um cargo se a pessoa tem um caráter, assim, sem confiança, né? Eu estou alegre porque esses 2 dias eu estou sentindo um crescimento muito espiritual dentro de mim. Conhecimento. Tá buscando. O crescimento espiritual no ser humano, Ruth, é você conhecer coisa nova. Você ficar só ouvindo essas pregações aí, que tudo é a mesma coisa. Não acrescentou nada na tua vida espiritual de Deus. Agora, procure coisa nova que está dentro da Bíblia. Procure o original, que vai te alimentando a tua alma. Você vai sentir uma paz tão grande. Essa noite eu dormi tão bem assim, porque quando você adquire conhecimento, a gente pensa assim, já estou com 65 anos, eu podia parar de estar aprendendo. Mas, Ruth, o homem e a mulher nasceu para aprender. Quando tu quer viver mais do que você pensa de viver, aprenda as coisas. Aprenda. O aprender, mas eu não vou estudar porque já estou ficando velho. Gente, isso é besteira nossa do ser humano. Você ainda está na idade de aprender, de produzir e de realizar o seu sonho. Agora basta você querer, né? Porque a pessoa pensa que é velho, mas Moisés começou o ministério dele com que anos? 40 anos. Você já tem 40? Não. 80. Não, Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Foi. Aí teve 40 anos de ministério. Você já tem menos 60? Eu já passei de 60. E eu me sinto um garoto forte por dentro. Porque, Ruth, tem uma coisa que eu... envelhece é só o corpo, a alma tá novinha. Rapaz, tu tirou da minha boca. Ruth, a nossa alma não envelhece. É por isso que tem pessoa que diz, aquela véia quer andar assim, quer fazer Tu vê assim. essas véias assanhadas aí, os véios assanhados. Mas é porque a alma daquela pessoa tá nova. Envelheceu a casca, a roupa, que é o corpo. Aí tem gente que, rapaz, tu já tem tantos anos, tu não é pra estar assim não, né? Querendo todo boizinho, todo... Não, mas ninguém pode oprimir uma alma que tá nova. Tá
Tá nova. Aí, não, é vaidade. Eu gosto de gente vaidoso. Eu aprendi com um amigo meu, a gente brigava muito, mas eu aprendi muito, ele era valente. Aí ele dizia assim, olha, Cavalcante, eu gosto de gente vaidoso, porque toda pessoa vaidosa é trabalhadora. É trabalhadora e se zela, né? Porque tem outros que se esquecem de si mesmo. Nós temos um filho que ele só veste roupa de marca, sapato de marca. Hoje ele é subgerente de uma grande rede de supermercado no Goiás. Mas é porque ele buscou. Então, qual é a tua marca? É o tabuleiro da feira? É o tabuleiro da liquidação de uma loja que quer jogar, vender de qualquer jeito? Ei, pense no melhor. Deus falou, se tu quiseres me ouvir, tu comerás o melhor. Da tua terra, dessa terra. Ei, presta atenção, vista o melhor. Não é pecado você se vestir bem. Agora, vestir mal é pecado. É pecado. Falta um pano aqui, outro acolá. Não. Se vista bem, a mulher bem vestida, o homem bem vestido, isso é bonito para Deus. Eu vou me vestir aqui, vou me arrumar aqui para Deus. Aí eu vou no espelho, olho e pergunto assim, Eterno, eu tô bonito. Dá uma olhada aí, Eterno, né? Dá um brilho aqui, dá um brilho, tem um espírito em mim aqui para me apresentar ali. O que eu falar, que não seja eu, mas seja tu. Tá? É isso que a Eterno quer. Vamos encerrar. Tenha um dia super abençoado. Amanhã nós vamos voltar direitinho. Dia seja dia de amanhã resposta, né? Amanhã é bode, é carneiro. Boas mensagens. Uma coisa que eu quando era criança, desde criança eu sou invocado, negócio de Bíblia, e eu estava lendo o Apocalipse. Aí eu peguei, me zanguei, não quis mais ler o Apocalipse não. Minha mãe, por que tu parou de ler? Né, esse Apocalipse aí tem bode, lá no céu vai ter bode, lá no céu vai ter carneiro, vai ter isso, aquilo. Não vou mais ler isso aqui não. Meu filho lê, e ela discutia muito comigo as coisas da Bíblia, quer dizer, ajudando, né? Aí eu era muito preguiçoso para ler, mas olha o tanto de livro que nós temos aí. E valia se eu tivesse dedicatória para ler. Mas você aprende a ler quando você interessa pelo assunto. E você receba hoje boas notícias. Que tem dia que a gente tá, que quando alguém chega, eu vou dizer alguma coisa, a gente já fica, meu Deus, que notícia é? Mas a notícia... Mas hoje seja boa notícia. Que a notícia seja boa, que você receba logo um pix daquele que dá para resolver todo problema financeiro, né? Vamos profetizar na vida dessa pessoa. Hoje nós estamos no tempo do pix. Né? Se ela crer e pedir um pix, Deus vai tocar em alguém e abençoar essa pessoa. Porque, Ruth, se nós proferir benção sobre benção, daqui a pouco as pessoas são abençoadas, estão dando testemunho. E acontece. Acontece, porque tudo está no mundo espiritual. Tudo, basta a gente chamar a existência. Já tem um novo dinheiro aí, uma nova moeda, uma coisa que... Pois é essa aí que eu vou profetizar na minha conta. Vai entrar em forma de pix, mas vai entrar lá. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.